Olá, é um prazer estar com você em mais um Café com Palavra. E como sempre, eu quero convidar você que está me assistindo a abrir a sua Bíblia comigo, se você puder, ou então acompanhar a leitura desse texto. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 24, que eu vou passar a ler agora. O texto diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Esse é um texto bem conhecido e Tomé é um discípulo também bem conhecido. Quando nós pensamos a respeito de Tomé, nós sempre lembramos de que Tomé não teve fé suficiente. Sempre ligamos Tomé com a incredulidade. Mas nesses dias eu andei refletindo um pouco sobre o Evangelho de João e sobre a caminhada dos discípulos de Jesus com ele, sobre como o Mestre os foi moldando, transformando, ensinando, alterando tantas questões de temperamento, comportamento e caráter em todos eles, inclusive em Tomé. E eu queria refletir um pouco com você que está me vendo e me ouvindo agora sobre esse discípulo em especial, sobre o incrédulo Tomé. A primeira vez que Tomé aparece de uma forma mais específica em algum evangelho é justamente aqui no Evangelho de João, no capítulo 11. O capítulo 11 trata justamente da ressurreição de Lázaro. E o texto, talvez você já conheça aí, diz que Maria e Marta, ao perceberem que seu irmão estava enfermo, elas mandam chamar Jesus. Maria, Marta e Lázaro moravam em Betânia, na Judéia, bem próximo de Jerusalém, e Jesus há pouco tempo tinha saído da Judéia e ido novamente para Galileia, atravessado o Jordão, justamente por causa da perseguição que já havia se levantado em Jerusalém contra o Senhor. Haviam muitos fariseus, muitos escribas, muitos mestres da lei que já intentavam contra a vida de Jesus. A perseguição já tinha se levantado fortemente contra o Senhor ali. Ele tinha retornado então para além do Jordão e então ele recebe esse comunicado de Marta e Maria a respeito de Lázaro. Nós sabemos que o Senhor permanece um tempo ainda onde ele estava, fazendo, ensinando e pregando onde ele estava, mas chega um momento onde ele volta para os seus discípulos e diz: olha, chegou a hora de nós voltarmos para a Judéia, de nós irmos a Betânia, porque Lázaro dorme. Os discípulos não entenderam o que Jesus quis dizer com Lázaro dorme e não entenderam por que Jesus queria voltar para a Judéia, porque aquilo era extremamente perigoso. Os discípulos todos dizem para Jesus: Mestre, o Senhor não pode voltar, nós não podemos voltar com o Senhor, a sua cabeça e as nossas estão a prêmio na Judéia. Essa não é uma boa ideia, mas Jesus insiste: eu vou voltar, porque eu preciso encontrar Lázaro. Jesus sabia o que ele precisava fazer na vida de Lázaro, o grande milagre que ele faria, e é nesse momento que Tomé aparece. Tomé vira então para os seus condiscípulos, para todos os seus amigos ali, e fala assim: olha, vamos nós também para morrer com o Mestre. Eu me pego pensando nessas palavras de Tomé e elas me ensinam algumas coisas. Elas me ensinam que Tomé sabia que seguir Jesus não era fácil. Tomé sabia que seguir Jesus seria cada dia mais perigoso, cada dia mais difícil. Tomé não tinha grandes expectativas a respeito de seguir Jesus. Tomé provavelmente tinha dúvidas. Tomé provavelmente estava com medo. Tomé provavelmente não concordava com muitas das coisas que Jesus fazia e como Jesus conduzia aquele ministério. Mas uma coisa é fato: mesmo sabendo que estava arriscando sua própria vida, Tomé continuou seguindo Jesus. E aqui há um grande ensinamento para mim e para você. O ensinamento de que mesmo que a gente acredite que não tenha fé suficiente,
mesmo que às vezes a gente vacile na nossa fé, mesmo que o nosso coração se atemorize, mesmo que a gente não entenda a forma como Deus está agindo, o que Deus está fazendo, a gente tem que ter a mesma postura de Tomé, continuar seguindo Jesus. A gente continua seguindo o Mestre, mesmo com dúvida, mesmo com medo, mesmo quando a incredulidade bate na nossa porta, mesmo quando a gente não entende muito como as coisas estão, a gente continua seguindo Jesus. E Tomé continuou seguindo Jesus, mesmo sabendo dos riscos e das dificuldades, porque Tomé amava o seu Senhor. Tomé não estava ali, como eu disse, porque ele achava que ele teria vantagens, ou que seria fácil seguir Jesus. Não era por isso que Tomé estava ali. Mesmo com o coração de Tomé pessimista, incrédulo, Tomé amava o Senhor Jesus. Por isso, Tomé continuou a segui-lo. E então, o pior que poderia acontecer, aconteceu. Jesus morreu. E acho que o coração de Tomé provavelmente se quebrou em 1000 caquinhos. Era o Mestre a quem ele seguia e amava, a despeito de tudo, porque ele enfrentou tantas dificuldades, estava morto. E aí, quando os discípulos aparecem para ele e dizem: Tomé, Jesus ressuscitou, a gente viu o Mestre, pode se alegrar. Tomé não acreditou. Tomé provavelmente estava tão triste, tão inconsolável, tão quebrado, com todas essas coisas guardadas no seu coração, que ele não conseguiu enxergar a bênção que estava diante dele. Ele não conseguiu enxergar. Mas Tomé também aqui, mesmo nessa situação, ele tem uma postura que eu acho que às vezes falta um pouco na nossa geração. Tomé não se contentou com o que os outros contaram para ele a respeito de Jesus. Tomé queria ver o Cristo ressurreto. Tomé queria tocar nas chagas. Tomé queria encostar no Mestre, abraçar o Mestre, ter uma experiência com o Cristo ressurreto. Senão, ele não estava satisfeito. Ele não acreditava que aquilo era verdade. E sim, o Senhor Jesus repreendeu Tomé, porque ele foi incrédulo. Mas por outro lado, uma coisa que eu vejo em Tomé, e que eu acho que nós devemos ter, é essa vontade de termos o nosso encontro pessoal com o Cristo ressurreto, porque só isso é que pode verdadeiramente transformar a minha vida e a sua vida. No momento em que o Senhor Jesus, de forma tão graciosa, aparece para Tomé e mostra para ele as chagas e diz: Tomé, você pode tocar em mim. Tomé, você pode olhar para mim. Tomé, você pode ter essa sua experiência comigo e ver que eu estou vivo. O que isso faz com Tomé é uma das confissões mais bonitas, do meu ponto de vista, de todo o Novo Testamento. Ao ter um encontro pessoal e uma experiência pessoal com o Cristo ressurreto, Tomé se prostra diante do Senhor em adoração. E Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Quando a gente tem um encontro verdadeiro, pessoal, íntimo, com quem o Cristo é, quando ele se manifesta para nós, com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, que nos salvou através do seu próprio sacrifício, isso produz em nós o que produziu em Tomé. Nós reconhecemos que estamos diante do Cristo de Deus, que é o único capaz de transformar a nossa vida, e a gente se prostra em adoração. E o resultado é que a gente entende que Ele é o nosso Senhor e o nosso Deus. Tomé entendeu isso, e Jesus diz: bem-aventurados são aqueles, Tomé, que mesmo sem ver o que você viram, creram. Jesus está falando de mim e de você. Porque talvez eu e você não vamos ter o privilégio que Tomé teve de encostar nas chagas de Jesus. Mas eu e você também podemos ter um encontro pessoal e cotidiano com o Cristo ressurreto. E a gente tem que ter essa curiosidade de conhecer por nós mesmos, de buscar por nós mesmos. Eu vivo falando para as pessoas que eu amo ouvir, por exemplo, as ministrações do Hernandes Dias Lopes, é um homem que me abençoa muito. Mas eu sempre digo também para as pessoas que me conhecem que nada supera o fato de eu poder abrir a minha Bíblia e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores poder falar pessoalmente comigo. Não terceirize a sua fé, não faça os outros de muleta, não se contente em ser alguém que só é alimentado indiretamente pela experiência dos outros, pela oração dos outros, pela pregação dos outros. Não, queira fazer o que Tomé fez, não se contente
com experimentar Jesus de forma indireta através dos outros. As pessoas são uma bênção na nossa vida e elas podem nos abençoar muito, mas a gente precisa de ter a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Cristo ressurreto, para que a gente possa ter esse entendimento e essa vivência de que Ele é o nosso Senhor e o nosso Deus, porque é isso que nos sustenta e nos faz caminhar com Jesus, mesmo quando as coisas ficam difíceis, mesmo quando a dúvida aparece, mesmo quando o medo aparece, mesmo quando a dificuldade aparece, mesmo quando a gente está uma confusão por dentro e tudo está uma confusão por fora. O que faz a gente permanecer seguindo Jesus é o próprio Jesus, é o nosso relacionamento com Ele, é a nossa caminhada com Ele, é a nossa experiência com Ele, é o nosso conhecimento dEle. Então não abra mão disso. Você é bem-aventurado por crer no Senhor, bem-aventurado por ter à sua disposição a palavra de Deus revelada e iluminada pelo Espírito Santo, para que você possa ter um relacionamento pessoal com o Cristo ressurreto e todos os dias você possa adorá-lo e fazer dele o seu Senhor e o seu Deus, em nome de Jesus. Que essa graça maravilhosa e abundante do Mestre te capacite a segui-lo todos os dias da sua vida, daqui até a eternidade. Que o Senhor te abençoe, meu irmão.